Item 4, medição linear da nossa unidade curricular de Geodésia Elementar, que está previsto no nosso livro didático de princípios de Geodésia Elementar. Medição linear, introdução. Para determinar o valor numérico de uma grandeza, é necessário que se disponha de uma outra grandeza de mesma natureza, definida e adotada por convenção, para fazer comparação com a primeira. Medições lineares são medições efetuadas em apenas uma dimensão, ou seja, definem apenas um comprimento. Sistema Métrico Internacional. O Brasil adota o Sistema Internacional de Unidades, conhecido também como SI, estabelecido pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas. A unidade de medida de comprimento definida pelo SI é o metro, seus múltiplos e submúltiplos. O metro é definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 para 299.792.458 avos de segundo, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na atual NBR 13133 de 94, que tem o título de Execução do Levantamento Topográfico. O metro M é a unidade padrão para os levantamentos topográficos. Conversão entre unidades. A unidade linear metros possui múltiplos e submúltiplos a saber. Então, começando aqui, 9 quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, vírgula, decímetro, centímetro, milímetro, décimo de milímetro, centésimo de milímetro, na unidade metro. Como o metro é um sistema de numeração decimal, a transformação de unidade segue o múltiplo de 10, do milímetro para o quilômetro, cada vez dividindo por 10, e do quilômetro para o milímetro, multiplicando por 10. Mas o que interessa aqui agora, o que nos interessa para o nosso curso é esse desenho, esse esquema para a transformação que nós vamos ver a seguir. Conversão entre unidades. Continuando, como na topografia a unidade padrão é o metro, podemos ocultá-la na escrita. Portanto, uma distância informada de 10,000, sem explicar a unidade, será 10 metros, será entendido como 10 metros. As demais unidades e sua identificação é obrigatória. Além do metro, utilizamos comumente o quilômetro, centímetro e o milímetro. O esquema de conversão entre estas unidades mais utilizadas ficam assim. Então, esse aqui é um esquema muito legal e que devemos ter sempre presente com a gente quando dá transformação entre unidades. Por exemplo, eu quero transformar de milímetro para metro, eu pego o valor de milímetros e divido por 1000. Se eu quero transformar milímetro para centímetro, eu pego o valor em milímetro e divido por 10 e tenho o valor em centímetros. Da mesma forma, se eu quiser de centímetro para milímetro, multiplico por 10. E assim por diante. Então, nós temos aqui um exemplo, 1 metro para quilômetro. Então, eu venho aqui 1 metro, se eu dividir por 1000, eu tenho o valor em quilômetro. 1 metro para centímetro, eu tenho aqui 1 metro, 1 para centímetro, multiplico por 100. E assim por diante. Então, nós temos exercícios aqui. Converta a distância dada na unidade equivalente. 17 milímetros para centímetro. Então, eu tenho aqui milímetro para centímetro, eu tenho que dividir por 10. Na calculadora, eu registro 17, divido por 10 e coloco aqui o que sobrou, eu tenho em centímetro. O resultado da calculadora eu tenho aqui o centímetro. Vamos para o B. 3 centímetros para metro. Quantos metros são 3 centímetros? Então, eu pego aqui os 3 centímetros, 3 dividido por 100, eu tenho em metros. Então, é muito fácil isso. 0,21 em centímetros. 0,21 metros, para transformar para centímetro, basta multiplicar por 100. Então, aqui é importante que vocês peguem a calculadora e façam este exercício.
E aqui nós temos a resposta do exercício, vocês podem conferir para ver se encontraram os mesmos valores. Tabela de unidades antigas. Na tabela 1 temos a conversão de algumas unidades antigas para o metro. Conversão de algumas unidades. Então, uma linha quantos metros vale, uma polegada e assim por diante. Palmo, uma vara, uma braça. Quanto vale isso em metros? Para podermos fazer a conversão também. Porque muitos dessas unidades antigas ainda existem nas escrituras públicas, nos registros de imóveis e nos cartórios, e a gente tem que transformar isso para a unidade metro para que a gente possa trabalhar com aquela unidade prevista no Sistema Internacional de Unidades e que o Brasil adota. É muito importante também entender que se a gente for apresentar para um pescador o comprimento de uma rede através do metro, ele não vai entender. Ele só conhece, o pescador só conhece o comprimento da rede em braça. Então, mas se ele me diz quantas braças tem a rede, eu venho aqui, tantas braças, uma braça vale 2,20, multiplico pela quantidade de braça que ele disse que a rede tem, eu tenho mais ou menos uma noção em metro, consigo converter. Mas, na linguagem popular entre os pescadores, o comprimento da rede é em braça e não em metros. Então a gente vê que isso ainda é usado em alguns casos. Das unidades dessa tabela, o palmo, a braça e a légua brasileira são as mais comuns em escrituras, documentos e mapas antigos. Em alguns medidores eletrônicos de distância é possível configurar as medições para as unidades de pés e polegadas. Tipos de distâncias. Nos levantamentos topográficos, as medições lineares são referenciadas a um plano horizontal. Então, todas as medidas têm que ser reduzidas a um plano horizontal. As que nós utilizamos e que vamos utilizar nos levantamentos para a geodésia elementar se referem às distâncias horizontais. Embora a gente vai trabalhar com distâncias inclinadas e desníveis para obter como resultado distâncias horizontais, no final das contas. Distância horizontal são distâncias paralelas a um plano horizontal de referência. Distância inclinada. Essas distâncias são inclinadas em relação ao plano horizontal. Normalmente, o ângulo de inclinação deverá ser medido para que se possa referenciar ao plano horizontal. Também são utilizadas em controles de obras, como em túneis, pontes, viadutos, elevados, edificações e na mecânica. Diga-se de passagem, toda vez que eu for medir uma distância com a estação total, em 100% dos casos a distância é inclinada. E como junto à estação total, junto à luneta, tem um distanciômetro e esse está integrado com o teodolito, e existe um processador dentro da estação total, esse processador ele pega as variáveis de distância inclinada e ângulo vertical e nos apresenta a distância horizontal calculada pelo próprio instrumento, pela rotina do próprio instrumento. Distância vertical são distâncias tomadas perpendiculares a um plano horizontal de referência. Essas distâncias são utilizadas para se referir aos desníveis existentes entre detalhes da superfície. São utilizadas em levantamentos topográficos planialtimétricos ou altimétricos.